Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 29 de dezembro. O presidente do Superior Tribunal de Justiça julga pedidos de suspeitos de envolvimento em suposto QG da propina na Prefeitura do Rio de Janeiro. O ministro Humberto Martins manteve a prisão do empresário Rafael Alves e do ex-delegado Fernando Moraes. O presidente do STJ também estendeu o liminar que concedeu prisão domiciliar ao prefeito Marcelo Crivella a outros 2 investigados na Operação Hades. Você confere também. Em ação apresentada ao Supremo, Rede Sustentabilidade pede que o governo federal apresente relatório semanal sobre compra de vacinas. Iniciativa inédita da Justiça Federal em Minas Gerais facilita acordos para indenizar mais de 3 mil vítimas do desastre de Mariana. E termina nesta terça-feira prazo para a retirada de propaganda eleitoral do segundo turno das eleições municipais. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, julga pedidos de liminar em habeas corpus de envolvidos em suposto esquema criminoso na Prefeitura do Rio de Janeiro. Os acusados foram presos preventivamente na Operação Hades, deflagrada para investigar um suposto QG da propina na Prefeitura Carioca. Ao analisar os pedidos de urgência, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, estendeu os efeitos da decisão, que concedeu prisão domiciliar ao prefeito Marcelo Crivella para outros 2 investigados. O empresário Adenor Gonçalves dos Santos e o ex-tesoureiro da campanha de Crivella, Mauro Macedo. Os pedidos alegavam que, da mesma forma que o prefeito, os investigados integram um grupo de risco da Covid-19. Com a decisão, eles terão que cumprir as mesmas restrições impostas a Marcelo Crivella, como o monitoramento por tornozeleira, a entrega de aparelhos eletrônicos e a proibição de contato com terceiros, além da saída prévia sem autorização. Para o ministro Humberto Martins, os 2 casos se enquadram no artigo 580 do Código de Processo Penal, que permite o acolhimento do pedido de extensão quando o requerente estiver nas mesmas condições fatídicas ou processuais de quem já obteve o benefício solicitado. Outro pedido liminar analisado pelo presidente do STJ foi impetrado pelo ex-delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Fernando Moraes, que também buscava a extensão da decisão que concedeu prisão domiciliar a Marcelo Crivella. Além de não reconhecer o enquadramento do ex-delegado no grupo de vulneráveis à Covid-19, o ministro Humberto Martins destacou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre a existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, que demonstram o risco de Moraes continuar praticando os crimes dos quais ele é acusado, o que, em análise de pedido liminar, torna inviável a revogação da prisão preventiva. O mérito do habeas corpus será julgado pela 6ª turma do STJ, sob a relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro. Em outra decisão relacionada ao caso, o presidente do STJ indeferiu liminar e manteve Rafael Alves preso. O empresário foi denunciado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva. Rafael Alves foi preso no dia 21 de dezembro em um desdobramento da Operação Hades, deflagrada para investigar um suposto esquema criminoso na Prefeitura Fluminense. No STJ, a defesa do empresário impetrou habeas corpus com pedido de liminar para que o decreto de prisão preventiva fosse revogado e substituído por medidas cautelares diversas da prisão. Na decisão, o ministro Humberto Martins destacou que existem indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas e a necessidade de interromper o fluxo de atividades desenvolvidas pela suposta organização criminosa. Para o presidente do STJ, em juízo de cognição sumária, não foi verificada nenhuma ilegalidade premente na decisão contestada. O pedido ainda vai ser analisado pela 6ª turma do STJ. O relator é o ministro Antônio Saldanha Palheiro. O Partido Rede Sustentabilidade pediu ao Supremo que o governo federal seja obrigado a apresentar semanalmente informações sobre a aquisição de vacinas contra a Covid-19. O partido pede que, caso não haja avanço nas negociações ou que elas não sejam suficientes, que o STF defina uma equipe multidisciplinar para tratar da compra dos imunizantes no lugar do presidente da República e do ministro da Saúde. Em outro pedido apresentado à Corte, a rede solicita que o Supremo mantenha a validade de trechos da lei que reconhece o estado de calamidade pública em função da pandemia do novo coronavírus. A norma é condicionada por decreto presidencial que perde os efeitos em 31 de dezembro.
O partido pede que sejam mantidos dispositivos que permitem a autorização de uso emergencial da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e outras medidas de enfrentamento à Covid-19. Os dois pedidos estão sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. E veja a seguir, especialistas podem se candidatar para trabalhar no programa Justiça 4.0. Em instantes. A Constituição Federal está no topo do nosso ordenamento jurídico, justamente por funcionar como norma orientadora da nossa sociedade. Assim, todas as outras regras devem estar em conformidade com os preceitos constitucionais. E isso nos dá a segurança de que as normas e princípios dispostos na Constituição devem ser respeitados. A Justiça Federal em Minas Gerais colocou em prática um sistema inédito no país, a indenização simplificada. O modelo foi adotado para a tragédia de Mariana e já beneficiou pelo menos 3.200 vítimas. Os moradores que aderiram à indenização simplificada são de 13 municípios às margens do Rio Doce, em Minas Gerais e no Espírito Santo. No mês passado, o desastre de Mariana completou 5 anos. A barragem do Fundão, com rejeitos de mineração, se rompeu destruindo tudo que havia pela frente. 19 pessoas morreram e 362 famílias ficaram desabrigadas. O sistema simplificado de indenização foi colocado em prática pela 12ª Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele permite que as vítimas da tragédia que não têm provas materiais do dano possam receber o que têm direito. O sistema é totalmente digital. O pedido é feito numa plataforma online. As vítimas recebem uma indenização com base numa planilha com valores pré-determinados. Até agora, pelo menos 3.200 famílias aderiram à indenização simplificada. Os valores variam de R$ 23.000 a R$ 570 mil. As vítimas contempladas são trabalhadores informais, como pescadores, lavadeiras de beira de rio, carroceiros, artesãos, produtores rurais, donos de pousadas e de bares. Segundo a 12ª Vara da Justiça Federal, esta é a primeira vez que o sistema simplificado de indenização é adotado no país em causas do gênero. É inspirado na chamada Justiça Possível do direito dos Estados Unidos, em processos de indenização de larga escala, onde a prova do dano é frágil ou não existe. É um sistema totalmente facultativo, de modo que o atingido, juntamente com a sua família e o seu advogado, é que tem condições de decidir sobre a adesão ou não. É um sistema também pensado nos novos tempos, aproveitando-se das novas tecnologias existentes, acessível através da internet, de modo que o advogado, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do seu escritório, tem condições de acessar o sistema e fazer a apresentação dos documentos correspondentes, aderindo à indenização simplificada. Estão abertas as inscrições para o programa Justiça 4.0, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O programa Justiça 4.0, Inovação e Efetividade na Realização da Justiça para Todos, busca aperfeiçoar o trabalho feito pelo Poder Judiciário e assim inovar na prestação de serviços a toda a população. Também está ligado ao 4º eixo de gestão do presidente do STF-CNJ, ministro Luiz Fux, que tem como meta usar a tecnologia para aproximar o cidadão da justiça, permitindo assim a redução de despesas dos tribunais. Para isso, estão sendo oferecidas oportunidades de trabalho para assessor técnico em projetos de educação à distância, assessor técnico em ações de prevenção e combate à corrupção, lavagem de dinheiro e recuperação de ativos, assistente em gestão da informação, assessor em gestão de projetos e gestão da informação e assessor sênior. Os interessados podem se inscrever até 5 de janeiro de 2021 pelo site do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, br.undp.org, na seção Oportunidades. Os contratos terão duração de 6 meses e podem ser prorrogados. Candidatos, partidos políticos e coligações que disputaram o segundo turno das eleições de 2020 têm até esta terça-feira para retirar todas as propagandas eleitorais.
Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral determina que a propaganda eleitoral deve ser retirada até 30 dias depois das eleições. Como o segundo turno das eleições 2020 foi no dia 29 de novembro, o prazo para quem participou dessa votação termina no dia 29 de dezembro. Quem não respeitar o limite estipulado pelo TSE pode ser detido por até 1 ano e pode ser condenado a pagar até 20 dias multa. A única exceção para esse prazo é a cidade de Macapá, capital do Amapá, onde o segundo turno foi realizado no dia 20 de dezembro. E no próximo bloco você confere alguns dos julgamentos do Supremo que foram destaque no segundo semestre deste ano. Depois do intervalo. A nossa Constituição Federal de 1988 foi um marco decisivo na nossa história jurídica e política. Com ela, nós tivemos uma maior efetivação dos direitos sociais no Brasil e a consecução de um dos objetivos fundamentais da nossa República, que é a redução das desigualdades sociais e a erradicação da pobreza, processos que estão em construção no nosso país. Estamos de volta e agora com a retrospectiva 2020 do Jornal da Justiça. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu no dia 13 de agosto que o compartilhamento de informações com a Agência Brasileira de Inteligência exige motivação e interesse público. A decisão foi com base em uma ação que pedia limites ao fornecimento de dados à ABIN. A ação direta de inconstitucionalidade questionou o parágrafo único do artigo 4º da Lei 9.883, de 1999. Os partidos alegaram que o dispositivo poderia desvirtuar a finalidade da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Os autores argumentaram que a situação ficou ainda mais complicada com a edição do Decreto 10.445, de julho de 2020, texto que criou o Centro de Inteligência Nacional na estrutura da ABIN. O advogado da Rede Sustentabilidade argumentou que a intenção do presidente da República com a edição do decreto não foi melhorar o sistema de inteligência brasileiro. O advogado do PSB afirmou que a intenção do decreto seria de criar um controle maior. O advogado-geral da União destacou que não há violação de direitos fundamentais nos dispositivos questionados, já que a ABIN não acessa dados fiscais e bancários. A ministra Carmen Lúcia, relatora da ação, ressaltou o principal objetivo do compartilhamento dos dados e informações que está previsto na lei impugnada, a defesa das instituições e dos interesses nacionais. Não estamos aqui a cuidar de ABIN paralela por uma razão simples. Inteligência é atividade sensível e grave do Estado, mas está posta na legislação como sendo necessária nos termos por ela delineados, desempenhados. A arapongagem, para usar uma expressão vulgar, mas que agora está em dicionário, essa atividade não é direito, é crime. Praticado pelo Estado, é ilícito gravíssimo. O agente que adota prática de solicitação e obtenção de dados e conhecimentos específicos sobre quem quer que seja, fora dos estritos limites de respeito aos direitos fundamentais e da legalidade, comete crime. Já o ministro Marco Aurélio foi o único que indeferiu a liminar. Parágrafo único do artigo 4º da Lei 9.883, de 99, o que prevê apenas um diálogo entre os órgãos de inteligência, não surge conflitante com o texto constitucional. Não se tem, em primeiro lugar, relevância na articulação presente, o preceito legal. E, em segundo lugar, passados 21 anos, risco de se aguardar sejam envolvidas as autoridades próprias, ser ouvido a Câmara, ser ouvido o Senado, ser ouvido o presidente da República, aguardasse
o julgamento definitivo. Por isso, concluo no sentido de indeferir a liminar pleiteada. Com isso, ficaram mantidos o decreto que reformulou a estrutura da ABIN e o dispositivo da Lei 9.883 de 1999, que estava sendo questionado. Em agosto, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que o Ministério da Justiça deve suspender produção de relatórios sobre servidores públicos que seriam associados a movimentos antifascistas. O julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo partido Rede Sustentabilidade foi retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele ressaltou que não se autoriza bisbilhotar e supor-se servidores públicos da área de segurança são a favor ou contra o governo. E assim, seguiu o entendimento da relatora, a ministra Carmen Lúcia. Não bisbilhotar e supor se essas pessoas, principalmente servidores públicos da área de segurança, são a favor ou contra o governo, são a favor ou contra essa ideologia aí. Outra, isso é grave. Certo que, como foi feito, estava mais para fofocaiada, né, do que um relatório de inteligência. Já para o ministro Edson Fachin, houve desvio de finalidade na produção do relatório. A administração pública não tem, nem pode ter, nenhum ministério tem, nem pode ter o direito, ou pretenso direito, de listar inimigos do regime. Só em governos autoritários é que se pode cogitar dessas circunstâncias. O ministro Marco Aurélio abriu divergência. Concluo pela inadequação da ação ajuizada e extinção do processo sem apreciação da matéria de fundo. Por maioria, o plenário do Supremo seguiu o entendimento da ministra Carmen Lúcia, que votou pela proibição de o Ministério da Justiça elaborar dossiê contra antifascistas. O ministro Luiz Fux tomou posse em setembro como presidente do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia foi realizada com todas as medidas necessárias para evitar a disseminação do coronavírus. Todas as precauções e medidas sanitárias foram tomadas para evitar a disseminação do novo coronavírus e para possibilitar a presença das autoridades e convidados. Foram seguidas as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. O acesso dos poucos convidados presenciais ao edifício sede do STF foi pela rampa na Praça dos Três Poderes. Tudo controlado rigorosamente para evitar aglomeração. Jornalistas puderam acompanhar a posse por meio de um telão em um espaço reservado na área externa do tribunal. Para entrada e permanência no STF, o uso de máscara foi obrigatório e todos passaram por aferição de temperatura. No plenário, dos 250 lugares existentes, apenas 1/5 foi liberado. Na bancada dos ministros e na mesa de honra, foram instalados acrílicos transparentes em caráter provisório para a criação de espaços individuais. Dentre os convidados presenciais estavam o presidente da República, Jair Bolsonaro, os presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, os ministros da Casa, familiares e amigos mais próximos dos empossados. A sessão solene de posse teve início pouco depois das 16h, pelo então presidente e ministro Dias Toffoli. O hino nacional brasileiro foi apresentado na sequência pelo cantor Fagner. Gigante pela própria natureza. O ministro Luiz Fux fez a leitura do termo de compromisso para o cargo de presidente do STF e do CNJ. Bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. O diretor-geral do STF leu o termo de posse e o ministro Toffoli e o ministro Fux assinaram o documento. Em seguida, o ministro Dias Toffoli assinou a declaração de empossado do ministro Luiz Fux, com o cumprimento entre os dois ministros e a troca de lugares na bancada.
Na sequência, a ministra Rosa Weber fez a leitura do termo de compromisso para o cargo de vice-presidente do STF e do CNJ. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. O diretor-geral do STF leu o termo de posse. O ministro Fux, já na presidência da Corte, e a ministra Rosa Weber assinaram o documento. O presidente fez a declaração de empossada no cargo de vice-presidente, a ministra Rosa Weber. Declaro empossada no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a eminente ministra Rosa Weber. A solenidade teve continuidade com o pronunciamento do ministro do STF, Marco Aurélio. Depois, foi a vez do presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, e do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Por fim, o ministro Luiz Fux fez o discurso como presidente do Supremo e do CNJ. E no primeiro discurso como presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux falou sobre a responsabilidade que é assumir a principal cadeira do judiciário brasileiro. Ele destacou pontos do plano de gestão dele para os próximos 2 anos, como a proteção aos direitos humanos, a garantia da segurança jurídica e o combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Veja agora os principais trechos do discurso. O ministro Luiz Fux abriu seu discurso, o primeiro como novo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, falando sobre a emoção e o senso de responsabilidade de chegar à principal cadeira do judiciário em meio à pandemia. Não poderia deixar de prestar um tributo às mais de 120 mil vítimas fatais do coronavírus em nosso país e aos seus familiares. Ele lembrou que uma democracia permite opiniões diversas, mas que as soluções para os conflitos devem estar sempre pautadas pela Constituição. Que numa sociedade democrática, o direito de discordarmos uns dos outros deve ser reconhecido como requisito essencial para o aprimoramento do ser humano e das instituições. Democracia não é silêncio, mas voz ativa. Não é concordância forjada seguida de aplausos imerecidos, mas debate construtivo e com honestidade de propósitos. Fux destacou a importância da harmonia entre os poderes. Meu norte será a lição mais elementar que aprendi ao longo de décadas no exercício da magistratura. A necessária deferência aos demais poderes, no âmbito de suas competências, combinada com altivez e vigilância na tutela das liberdades públicas e dos direitos fundamentais. Afinal, o mandamento da harmonia entre os poderes não se confunde nem com contemplação e nem com subserviência. O ministro falou sobre a atuação do judiciário em temas sensíveis. Alguns grupos de poder que não desejam arcar com as consequências de suas próprias decisões acabam por permitir a transferência voluntária e prematura de conflitos de natureza política para o poder judiciário, instando os juízes a plasmarem provimentos judiciais sobre temas que demandam um debate em outras arenas que não o judiciário. Essa prática tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade do tribunal quando decide questões permeadas por desacordos morais que deveriam ter sido decididas no seio do Parlamento brasileiro. O novo presidente do STF e do CNJ destacou alguns pontos do seu plano de gestão. A proteção dos direitos humanos e do meio ambiente, a garantia de segurança jurídica conducente à otimização do ambiente de negócios no Brasil, o combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro com a consequente recuperação de ativos para o nosso país. O incentivo ao acesso à justiça digital e o fortalecimento da vocação constitucional do Supremo Tribunal Federal. Ao se dirigir aos demais ministros, Luiz Fux prometeu trabalhar para manter a dignidade da Corte. Não economizarei esforços
para manter a autoridade e a dignidade desta Corte, conjurando as agressões lançadas pelos descompromissados com a pátria e com o povo do nosso país. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.